Fala, meu povo, voltei, hein? Voltei com tudo, hein? Voltei para ficar. Aqui, galera, dando sequência ao conteúdo iniciado no bloco anterior, agora eu tenho a diferença entre locução adjetiva e locução adverbial. Aí, aqui na locução adjetiva, eu tenho o seguinte: eu tenho um termo preposicionado. Só que qual é o barato? A locução adverbial também tem um termo preposicionado. Antes de falar exatamente das locuções, tem que relembrar o seguinte: você tem que se lembrar das preposições. Então, volta lá atrás. Preposição: a, de, com, para, por, em, sobre e por aí vai. Então, quando eu falar em termo preposicionado, você já vai automaticamente fazer um link para esses elementos que eu citei agora, certo? Então, agora sim, agora eu vou para cima. Então, a locução adjetiva vai ser um termo preposicionado ligado ao substantivo. A locução adjetiva, ela também pode dar uma ideia de posse e ela também pode vir contextualizada com o verbo de ligação. Verbo de ligação são aqueles verbos que eles indicam um estado, né? Então você tem aqui ser, estar, ficar, continuar, permanecer e por aí vai. Já a locução adverbial também é um termo preposicionado, só que agora é diferente. Aqui trabalha para o substantivo, aqui trabalha para o verbo. E aí, como eu já falei também no bloco anterior, o advérbio serve para indicar as circunstâncias de tempo, modo, lugar, afirmação. A locução adverbial de forma igual. Então, pode indicar tempo, modo, lugar, afirmação. Veja essa diferença básica aqui. Você vai observar que o livro do professor. Veja que do professor está ligado ao substantivo livro, né? Então, observe que aqui o livro é dele, da ideia de posse, e também está ligado ao substantivo. Por estar ligado a um substantivo, você já descarta a possibilidade de ser uma locução adverbial, certo? Então, tenho aqui a minha locução adjetiva, e aqui também, como eu falei, da ideia de posse. Aí veja, o livro do professor desapareceu. Ele desapareceu de onde? Veja que esse da prateleira está indicando de onde esse livro desapareceu. Ou seja, me dá uma ideia de lugar. Então, observe que este termo está ligado ao verbo e me dá essa noção aqui, de tempo, modo, lugar. Então, aqui, eu tenho uma locução adverbial. Beleza? Olha o exemplo de baixo. A alegria da artista contagiou o público. Veja que da artista está ligado ao substantivo alegria, que agora já é um substantivo abstrato. Mas aí está tudo bem, porque a alegria é da artista, da ideia de posse. Então, está ligado a um substantivo, da ideia de posse. Então, perfeito. Locução adjetiva. Então, aqui, sem problema nenhum. A coisa começa a complicar aqui, neste ponto aqui. Por quê? Eu tenho o seguinte, eu tenho um verbo, eu tenho um substantivo e tenho o termo preposicionado. Agora, o que você vai ter que observar? Você vai ter que notar se esse cara está ligado ao substantivo ou se ele está ligado ao verbo. Se ele estiver ligado ao substantivo, então locução adjetiva. Se ele estiver ligado ao verbo, então locução adverbial. O que você acha aqui? O que você arriscaria? Adjetiva ou adverbial? Aí você trabalha o cara. Com urgência, está indicando alguma característica para a polícia? Ou seria a forma como chamaram? Foi de forma urgente. Então, beleza, eu vou pegar e vou deslocar o cara. Chamaram com urgência a polícia. O que eu estou observando? Que esse cara trabalha para o verbo. Se este malandro aqui trabalha para o verbo, então aqui vai ser uma locução
adverbial. Veja que esse com urgência você poderia tranquilamente substituir por chamaram a polícia urgentemente. Aqui. Só que cuidado, nem sempre você vai conseguir um termo equivalente para o advérbio. Por isso você vai trabalhar essa técnica. Se você conseguir observar isso e também colocar um equivalente, ótimo, perfeito, muito bom. Então, fechei aqui. Agora, olha a diferença daqui para cá. Utilizei cordões de prata. Você vai perceber o seguinte: de prata trabalha por verbo, foi a forma como você utilizou, algo desse tipo, ou ele está ligado a um substantivo. Aí você vai ver, pô, utilizei de prata cordões? Não faz o menor sentido, porque de prata está qualificando o meu substantivo cordões. Ou seja, este cara aqui ó, é uma locução adjetiva. Ah, daria também para fazer o seguinte, cordões prateados. Mas aí eu entro no mesmo esquema daqui. Vi que o cara está trabalhando por substantivo, é uma locução adjetiva. Às vezes você tem um adjetivo equivalente. No caso aqui eu tenho de prata, prateado. Certo? Aí fica melhor ainda. Mas nem sempre você vai conseguir esse termo equivalente. Então, você não pode se prender a isso. Você vai trabalhar essa técnica geral que eu coloquei aqui. Ligado ao substantivo ou ligado ao verbo. Tudo bem? Aqui. Veja que agora eu coloquei já um termo preposicionado, ó. Só que eu usei agora a preposição sem, tá vendo? Veja que aqui não daria dúvida, porque está ligado a um substantivo. Se o termo preposicionado está ligado ao substantivo, então aqui eu tenho a tal da locução adjetiva. Claro, aqui eu poderia fazer alunos sem disciplina são alunos indisciplinados. Certo? Agora aqui, entro de novo naquela parte problemática. Eu tenho verbo, substantivo e o termo preposicionado. Aí você vai observar, pô, sem pressa, trabalha para o texto, que é um substantivo, trabalha para o verbo. Aí você vai trabalhar aquele conceito que eu coloquei e vai matar a questão. Então, ó, a diretora leu sem pressa o texto. Veja que sem pressa trabalha para o verbo. Então, aqui uma locução adverbial. Esse é o ponto. E aqui, a mesa é de vidro. É uma locução adjetiva ou uma locução adverbial? Aí você vai falar assim, pô, adverbial, né, professor? Eu tenho o verbo aqui, mas aí, presta atenção num detalhe que eu já tinha colocado. Ó. Aqui você tem o verbo ser. Tá vendo? O verbo ser, ele está aqui, ó. Ele está naquela listinha de verbo de ligação. Isso pode acontecer. E aí você vai observar também que de vidro não está fazendo referência a uma característica da mesa. Pode ser de vidro, de borracha, prata, de ouro. Então, já que este cara está qualificando o meu substantivo, e eu tenho aqui um verbo de ligação, então este cara vai ser uma locução adjetiva. Então, aqui eu terminei a minha diferenciação, certo? Entre locução adjetiva e locução adverbial. Tudo bem, pessoal? Tem um outro pontinho que, às vezes, neste mesmo conteúdo, as bancas gostam de cobrar, que são os tipos de adjetivo. Eu acho que todo mundo aqui deve dominar, sim. É uma coisa que a gente estudava lá atrás, lá no início da vida escolar. O adjetivo ele pode ser simples ou composto, primitivo derivado, uniforme ou biforme. Então, eu tenho o seguinte. Simples é quando ele apresenta um radical. Composto, quando ele apresenta dois ou mais radicais. Aí você vai ver o seguinte, eu coloquei aqui, ó, verdes é o meu adjetivo, tá vendo? Tá qualificando, ó, as blusas. Mas veja, é simples porque ele tem apenas um radical. Ó. Vou colocar aqui, ó, simples.
Diferentemente do que acontece aqui embaixo. Veja que eu tenho agora 2 radicais, ó, aqui. Tá vendo? E aí, claro, quando você tem um adjetivo composto, só pode variar o último elemento, ó, em gênero e número. Então, como eu tenho 2 radicais, ó, então aqui eu já tenho um adjetivo composto. Tudo bem? Tranquilo? Primitivo e derivado. Primitivo, nós já trabalhamos esse conceito na matéria anterior, lá no processo de formação. Você vai entender que primitivo é aquele original, ou seja, não dá para reduzir mais. É a base, é o início, é a primeira. Já um adjetivo derivado, o que vai acontecer com ele? Se ele vai derivar, ele já vai estar com a presença de afixos. Lembra? Afixos. Prefixo e sufixo. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, comprei um terno azul. Qualificando. Veja que você não consegue diminuir mais do que isso. Então, azul vai ser a minha palavra primitiva. No caso, é meu adjetivo primitivo. Já aqui, se você tem azul e tem azulado, ó, veja que eu já coloquei um sufixo, tá vendo? Ou seja, já é um adjetivo derivado, ó. Tá qualificando, ó, já tem um adjetivo, já tem um sufixo. Então, um adjetivo derivado. Tudo bem? Lá em cima, uniforme e biforme. Uniforme, ó, une. Uma única forma para ambos os gêneros. Biforme, bi. 2 formas. Uma forma para cada gênero. Aí eu coloquei, só para você notar. Ó, coloquei homem e mulher, tá vendo? Masculino e feminino. Mas observem que, independente do gênero, a forma é a mesma. Ó. Eu só tenho uma única forma. Então, aqui é que eu chamo de adjetivo uniforme. Aqui embaixo, coloquei a mesma coisa. Masculino e feminino. Veja. Masculino, belo. Feminino, bela. Eu tenho uma forma para cada gênero. Então, aqui, ó, é o que eu chamo de adjetivo biforme. Certo? Agora, você pode também questionar o seguinte. Pô, professor, eu estava reparando aqui, por exemplo, feliz. É uniforme. É. Mas ele pode ser chamado também de simples? Pode, só tem um radical. Mas ele pode ser também primitivo? Pode, porque é a base. Ué, professor, então acumula? Acumula, é isso mesmo. Perfeito. Então, numa questão, ele pode trabalhar todos esses conceitos. Primitivo, derivado, simples, composto, uniforme e biforme, tudo na mesma palavra, na mesma situação. Aí é só você pegar cada conceito desse e aplicar. Você não vai ter muita dificuldade. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, termino por aqui. Bom estudo a todos. Tá? Fiquem na paz aí. Estudem. Precisando, é só ver e rever o vídeo toda vez que der saudade. Falou? Aquele abraço, galera. Até. Tchau.